Hoje é dia de ceia do Senhor, né? Nós vamos conversar um pouquinho sobre alguns assuntos muito importantes. E eu creio que Deus vai falar com você. Né? Deus vai ministrar em seu coração aquilo que há uma necessidade de você aprender. Eu quero pedir a gentileza, se você está conosco, já é membro dessa igreja, e não fez a integração, algumas aulas, elas são fundamentais para você aprender. Tem coisas que você, como cristão, pode passar, mas tem coisas que não pode passar como cristão. Por exemplo, uma das coisas que você não pode passar como cristão é a questão da ceia do Senhor. A ceia do Senhor é algo muito importante para todo cristão participar. Você pode até não participar de outros cultos, mas o da ceia do Senhor, não que você vive por causa da ceia, não é isso. Mas esse culto, ele tem um cunho profético muito importante na sua vida como cristão. E Deus, você sabe disso, que Deus vai ver direitinho se você estava no culto de ceia, tá bom? No céu tem uma lista de chamada no culto de ceia, tá? Então, eu quero que vocês anotem, que vocês tragam suas agendas, que vocês anotem, em nome de Jesus, né? Para que vocês possam ter realmente consciência dessa responsabilidade que é a ceia do Senhor. Amém? Eu queria falar com vocês o seguinte, os últimos cultos, foi o culto que o Yuri ministrou, ele fez um panorama geral do livro de Atos. Aquilo lá se chama panorama geral do livro de Atos. Entendeu? Então, ele falou, né, sobre o livro de Atos, sobre todos os acontecimentos do livro de Atos, que nós damos continuidade ao livro de Atos. O livro de Atos não encerrou, ok? Depois disso, veio o Alexandre, e o Alexandre falou sobre... O que mesmo, irmão? Vê se vocês se lembram. Samuel 30. O que mais? Mas o que vocês falaram sobre Samuel 30? Falou sobre manter-se, sobre a perseverança de Davi, mesmo diante das perseguições, das tragédias que ocorreram na vida dele. Ele não se desviou nem para a esquerda nem para a direita, ele manteve o foco. E no dia 31, eu falei com vocês sobre 7 princípios. Você tem os 7 princípios aí, irmãos? Anotaram? Vocês têm que anotar a mesma mensagem que eu vou cobrar vocês, né? Eu falei sobre 7 princípios que você deve aplicar em 2026 para que você possa romper. Não existe como, olha lá, os 7 princípios, olha lá. Ouvir e obedecer o Espírito Santo, esse daí tem que ser o 7º, né? Vamos começar tá tudo com 7, tem vários 7 aqui, irmãos. 7 princípios de sucesso, está lá. Você teria, daí, primeiro, andar com o Espírito Santo, vamos ver. Andar com o Espírito Santo. Segundo, andar com os frutos do Espírito Santo. Andar com os frutos do Espírito Santo, não é andar. Eu acredito que seria... não é andar. Produzir os frutos do Espírito, né? Adquirir sabedoria, ter uma alma próspera, fazer algo para glorificar a Deus, ter unidade, ouvir e obedecer o Espírito Santo. São 7 princípios que você precisa aplicar em 2026, aliás. Né? Eu estou com 2027, você vê que eu já estou um ano, depois já estou preparando 2027. Eu sempre faço... Você tem que aprender uma coisa muito importante. Você precisa planejar a sua vida por 1 ano, 3 anos e 5 anos. Primeiro você faz um planejamento por 1 ano. Nesse 1 ano, eu vou atingir isso, isso e isso. Esse daí se chama um planejamento a curto prazo. O que é de urgente?
que você precisa, né? Mudanças espirituais, mudanças emocionais, mudanças, às vezes, na área financeira, familiar, coisas urgentes, né? Depois de 3 anos, o número 3, ele já é um cunho um pouco de você já estabelecer, por exemplo, princípios para produtividade, para você ter resultado do que você fez no primeiro ano. Você tem que começar a produzir. Então, financeiramente, espiritualmente, emocionalmente, entendeu? Tem que começar a produzir alguma coisa, né? Tem que ter um resultado. Você não pode só semear, você precisa de querer a colheita. Tem muita gente que não deseja a colheita. Irmão, às vezes eu fico triste às vezes, quando você orar, por favor, aplique no presente. Se você aplicar no passado, já passou, não vai acontecer mais. Se você aplicar no futuro, você sempre vai estar esperando. A fé, ela é imediata. Diga, a fé é imediata. A esperança é que você fica sempre esperando. Qual que você quer andar, na fé ou na esperança? Na fé. Então tem muita gente que ora, Senhor, faça isso. Sabe quando que Deus vai fazer? Lá, daí quando chega lá, você não vai alcançar. Tem que ser no presente. Senhor, o Senhor já fez, eu já posso receber hoje o resultado que o Senhor fez. Então, temos que ter esse zelo, esse cuidado, porque as nossas palavras têm poder. E muitas das pessoas oram projetando para o futuro o que Deus já fez para você desfrutar no presente. E quando você só projeta e nunca recebe, você desanima. Você perde a esperança. A esperança, ela é resultado do que você projetar e recebe. Senão você fica sempre no futuro. Sempre no futuro. Ah, Deus, olha, faz assim. Deus não vai fazer. Então, traga para o presente. Senhor, eu te louvo, porque a tua palavra me garante que eu oro e o Senhor me ouve e que já está acontecendo. Eu já estou desfrutando daquilo que o Senhor fez por mim na cruz do Calvário. Amém? Então, daí, no dia 31, eu falei sobre isso, ok? Então, o Yuri deu um panorama de Atos, né? O Alexandre falou sobre família, sobre perseverar, sobre se fortalecer no Senhor, falando de Samuel 30, Davi, né? Independente das circunstâncias. E eu falei sobre esses 7 princípios para você aplicar. Isso é aplicável. O que eu disse para você é aplicável. Você tem que aplicar hoje, começando hoje, ok? E hoje eu quero falar um pouquinho sobre a ceia. Sobre como a ceia do Senhor nos traz cura. Muitos de nós, não sei, então por isso que eu ia falar. Se você não fez a integração, uma das aulas que você tem que fazer é sobre a ceia. Uma outra aula que você precisa fazer é sobre adoração. Vocês precisam estudar adoração. O que Deus recebe e o que não recebe. Precisa ser estudado. Por quê? Por que você precisa? Porque a Bíblia está cheia de princípios de pessoas que fizeram. A adoração é uma oferta, certo? Deus aceitou a oferta de Abel, mas não aceitou a oferta de Caim. Foi culto, irmãos. Culto Deus recebe e não recebe. Então você precisa prestar atenção. Se o que eu estou oferecendo, Deus recebe. Se Deus não adianta forçar a amizade. Entendeu? Não adianta forçar a amizade com Deus. Quando Deus recebe, recebe. Quando não recebe, não recebe. Você pode ser o melhor músico, mas se Deus não receber, não recebeu. Primeiro, procure buscar, Senhor, como que o Senhor quer que eu me apresente e adore. Isso é muito importante saber. E eu também, né, não podia esquecer, eu olhei para o Alan, eu quero agradecer as meninas que dançaram muito bem, e o teatro, que foi assim, para mim foi
eu queria incentivar vocês a permanecer fazendo algo que venha impactar não somente a igreja, mas fazer lá fora. Né? Vocês falam japonês, vocês podem procurar vocês podem fazer o teatro ali no outlet, em praças públicas, em parques, enfim, né? Enfim, vocês podem se utilizar. E por que não desejar alugar um teatro e fazer um teatro com convite? Nós temos que pensar grande, nosso Deus é grande. Amém? Então, agora eu vou falar da mensagem, tá bom? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, versículo 11, versículo 32. Na realidade, do 23 a 32 é Paulo instruindo a igreja de Corinto, mas eu vou ler esse 32 aqui, né? 32, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. A primeira coisa que você tem que entender da ceia é que você está sendo passado por um crivo diante do Senhor diariamente. Diariamente. Você anotem as palavras. Eu tenho pedido para que 2026, talvez eu não vá dar estudo para estudar nos grupos familiares. Então, você vai ter que trazer seu caderninho, anotar a palavra de domingo, e daí tirar as dúvidas no grupo familiar, para que você possa andar na palavra, para que você possa ser abençoado. Porque a palavra só assim, ela não vai te abençoar. Você pode sentar na cadeira lá da igreja do Benihim, que não vai fazer nada, tem que haver uma prática nela. Então, Paulo, ele afirma que a participação, né, imprópria da igreja de Corinto, que havia na igreja de Corinto, havia muitos doentes, né? No versículo 30 fala sobre isso. Havia, você pode colocar o 30 lá? Diariamente estavam passando pelo... Não. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos, doentes, e não são poucos os que dormem. O que é fracos e doentes? Aqui ele tem dois contextos, né? Ele tem o contexto cunho espiritual, que é uma fraqueza espiritual, de você não permanecer fiel na palavra, no Senhor, e também uma doença física também, e também uma doença emocional. Uma das doenças emocionais que eu vou tratar agora na Mulher Plena, assim que reiniciar, eu vou falar 4 terça-feiras sobre depressão. E depois eu vou falar 8 semanas sobre rejeição. Por que afeta tanto o emocional das pessoas, a rejeição? Às vezes a pessoa até disfarça, ri, ela se torna até divertida, né? Para disfarçar o que está lá dentro da alma. E é necessário ser curado sobre esses sentimentos, essas dores. Infelizmente, queridos, nós brasileiros, com a mistura dos japoneses, né? Mas o brasileiro, ele tem um alto índice, irmãos, um índice muito grande de filhos bastardos, sem ter pai, filhos fora do casamento. É um índice muito grande. Isso traz um prejuízo muito grande para as crianças que vivem e depois vivem aquela primeira infância sem a presença do pai, sem o amor do pai, sem a proteção do pai. Depois, quando adolescente, já começa a ser cobrado, e quando adulto, então, irmãos, daí, né, a pessoa... né? E às vezes ela começa a ter dependência emocional de outras pessoas, porque ela busca amor. E o amor que ela precisa conhecer o amor de Deus, que não decepciona. A Bíblia diz assim: poderá um homem e uma mulher abandonar seus filhos, porém eu, o Senhor, jamais te abandonarei. Então, há uma necessidade de você conhecer o amor de Deus. Qual que é o grande problema das pessoas? Porque foram, talvez, deixados pelo pai ou a mãe, né? Essas coisas assim. Aí o que acontece? Ela também acha que Deus vai deixar. Aí ela resiste ao amor de Deus. Não, eu não mereço ser amada. Tem um livro, eu quero que você leia, chama Paredes do Meu Coração.
É do Bruce Thompson. Esse livro, ele é uma pesquisa, Bruce Thompson, Paredes do Meu Coração. Leiam esse livro. Eles fizeram uma experiência com 200 crianças que os pais foram para a guerra. E as crianças ficaram sem pai. E 200 crianças com os pais, a diferença de um e de outro. Irmãos, por mais que você queira dizer que não tem influência, tem muita influência. E daí essas pessoas vêm para a igreja, ok? E sabe como que elas se comportam na igreja? Elas não querem correção. A primeira coisa, elas não querem ser corrigidas. A segunda coisa, elas não concordam com nada. Por quê? Porque o que ela precisava, quando na primeira infância, ela não teve. Então, agora, como adulto, ela não aceita. E é uma necessidade nós nos voltarmos para o Senhor para sermos curados pela verdadeira porção da palavra de Deus. A palavra é remédio. Então, a ceia do Senhor, ela nos traz um cunho de cura. A ceia do Senhor, ela nos traz algo muito especial para nos curar. E eu queria falar exatamente sobre isso. A participação da ceia, ela tem que ser uma participação consciente. Diga que eu creio em Jesus. E eu vou me esforçando a crer, porque é um processo. Amém? Agora, a primeira coisa que eu quero que você faça, abra sua Bíblia lá em Mateus 26, versículo 19. Mateus 26, versículo 19 vai falar da Páscoa, né? Você lê ali todo esse, né? Você vai estar falando. E os discípulos fizeram como Jesus lhe havia instituído e prepararam a Páscoa. Porque a ceia, ela simboliza a libertação do povo judeu. Então, olhe para o seu vizinho e faça uma declaração de fé. Eu quero dizer para você que você está sendo liberto. Que você é amado. Que você é amado e que você é liberto, que você, né? Pode orar por ela, Edilane, pode abraçá-la, porque vocês têm um medo, né? Parece que é um medo assim, né? Você, Cris, pode fazer a mesma coisa, você, aqui, menino, Alexandre, faz logo, isso mesmo. E vocês aqui, eu também. Não, aqui, é para... Oxe. Oxe, desperta aqui. Então, é por isso que tem alguns. Volta lá no texto que diz que tem alguns que estão dormindo. Abençoe a pessoa do seu lado, né? Então, a ceia do Senhor. Então, o que Jesus fez em Mateus 26, o contexto todo, depois você lê em casa, mas o Mateus 26, 19, ela explica que os discípulos obedeceram a instrução de Jesus, preparando uma ceia. Na realidade, irmãos, nós, no tempo modernos, né, aqui, não temos condições de fazer isso, né? Mas quem sabe um dia podemos fazer a ceia lá embaixo, com a mesa, todo mundo sentado na mesa, e fazermos uma refeição, né? Uma refeição deliciosa, como família, como amigos, como irmãos, entendeu? E participarmos da ceia juntos. E isso daí era o que se fazia antigamente. Não era um pedacinho de pão e um suquinho, né? Isso é profeticamente representando o sacrifício de Jesus na cruz. Mas antigamente eles faziam uma refeição. Então, essa refeição, ela simbolizava a Páscoa, né? A Páscoa simboliza a libertação do povo judeu, do cativeiro. O original, no original, sabe, há mais de 1.500 anos antes de Cristo, já começou a se celebrar a Páscoa, que foi lá no Velho Testamento. Cristo está no Novo Testamento. Então, percorreu todo esse tempo para que o povo tivesse consciência do amor e da libertação. Experimentar, né, uma libertação gloriosa da parte de Deus. O povo que estava, eles experimentaram uma libertação gloriosa, o povo que estava cativo no Egito, na escravidão. Foram todos eles escravos, não tinha nenhum que não era escravo, todos eram escravos, igual nós.
Quem de nós poderíamos dizer que não precisamos de Jesus? Quem de nós poderíamos dizer isso? Ah, não, eu não preciso. Não, todos nós precisamos de Jesus. Mesmo quem não tem Jesus, precisa de Jesus. O povo lá fora, ele precisa de Jesus. Ele precisa que você anuncie Jesus. Amém? Né? A refeição de Páscoa original constituía-se num cordeiro assado, né? Pães asmos, pão sem fermento, né? Então imagina, você matava um cordeiro. Vocês já comeram carne de cordeiro? Quem comeu já carne de cordeiro? Eu já comi. Meu genro faz muito bem carne de cordeiro. Mas se você nunca comeu, existe sim alguns segredos para preparar a carne do cordeiro para ela não ficar com cheiro e nem amargo. Então, tem alguns segredos, alguns pontos que tem que ser tirado o sangue, toda essa coisa, sabe? Foi o que aconteceu com Jesus, né? Ele foi o cordeiro que morreu no nosso lugar. Então, ele foi ferido em 7 partes do corpo, justamente para simbolizar isso. Então, a aplicação do sangue nos umbrais, na época, era para que o Senhor não entrasse com juízo naquela casa, passasse por cima, o inimigo não entrasse. E a mesma coisa assim, o sangue de Jesus no nosso coração é para que o inimigo não entre. Nós somos uma casa, mas o inimigo vai tentar invadir. E nós não podemos aceitar com que ele invada a nossa vida. É nós que temos que tomar uma posição. Né? No livro de Êxodo, eu não vou ler, no livro de Êxodo, versículo 12, o 13, fala, e Jesus, então, eu quero entrar aqui em Jesus. Jesus, ele veio para nos trazer essa liberdade da salvação, que naquela época havia apenas, irmãos, tinha, por exemplo, todo como que eu posso dizer, um ritual. Jesus nos livrou do ritual. Você não precisa mais matar um cordeiro para fazer a ceia. Apesar que se você fizer e me convidar, eu vou comer. Né? Você não precisa. Não é por sangue de bodes, de cordeiro, que o pecado é tirado. É pelo arrependimento. Então, não adianta eu falar muita coisa, eu posso falar muita coisa se eu não tiver uma busca de um arrependimento e que eu entenda que o que eu faço contra Deus fere Ele primeiro. É a mesma coisa de você estar com uma espada na mão e você não vai se furar a próxima pessoa. Por isso que Deus, através de Cristo Jesus, ele fala, olha, você ame ao próximo como a você mesmo. Porque se você fizer para o próximo o que você quer que faça para você, certamente não vai haver grandes discórdias. Quem é que gostaria de se cortar um pedaço? Não, só se a pessoa quer cometer um suicídio, mas daí não está debaixo da ação do amor de Deus, ela está debaixo de talvez uma dor na alma. Tem muita gente que confunde, irmão, dor na alma com demônio, sabe? É uma coisa assim, né? Porque existe questão espiritual, psicológica e física. E às vezes a pessoa tem uma dor na alma tão grande, um grito na alma, no vazio dela, então ela acha que se ela sair da terra, ela resolve o problema, mas ela não resolve o problema, porque daí ela foi contra a vida dela e Deus não permite contra a vida dela. Tem gente, eu já ouvi pregador falando que se a pessoa cometer suicídio vai para o céu. Eu quero entrar no céu e ver, porque eu não acredito, né? Mas tem gente que é doida, que fala essas coisas, né? Se você algum dia, né, por uma questão ou outra, irmãos, pensou em tirar a sua própria vida, achando que isso ia te trazer libertação, isso te trouxe cativeiro. E eu quero orar por você hoje. Hoje você vai sair daqui liberto, eu quero te abraçar, quero orar por você. Se uma pastora estiver perto, você já cutuca ela, já fala, você vai orar por mim, você vai, sabe? Porque muitas pessoas tem uma visão completamente torcida da vida devido à sua infância torcida. Qual foi o modelo de família que você teve? Ou qual é o modelo de família que você tem? Qual é a prioridade que a sua família dá?
eu quero dizer para você que isso afeta a tua vida. E muito. Qual é a prioridade? Escuta, deixa eu perguntar uma coisa para você. Se você tivesse muito dinheiro, você estaria sentado aqui agora ouvindo falar de Deus? Talvez não. Então, essa é a sua prioridade, dinheiro. Você precisa mudar o foco. Você precisa mudar o foco, você precisa mudar. Porque muitos de nós não mudamos. Tipo assim, eu quero dizer para você que informação não te transforma, tá? O que transforma é a revelação da palavra de Deus. Você pode conversar com gente com muitas informações, mas que não tem suas vidas transformadas. Você precisa andar com pessoas que têm uma revelação de quem Cristo é. A revelação da palavra de quem Cristo é. Uma pessoa que vai te amar porque Jesus te ama. Não porque você dá alguma coisa para ela, porque você faz alguma coisa por ela, ok? Então vamos lá, esse povo todo foi liberto, irmãos, né? Foi uma libertação poderosa. Deus, então ali, né? Através daquelas simbologias que havia na Páscoa, ele estava apontando para a vinda de Jesus. Então, né, vamos supor que tivesse alguém ali, né, e todo mundo apontava o dedo, é ele, é ele, é ele, é ele. Então, Deus estava fazendo, através dessa libertação da Páscoa, lá no Velho Testamento, do povo que estava preso, escravo no Egito, apontando que toda a humanidade seria liberta em Cristo Jesus. Eu quero avisar você, que você já é livre. Em Cristo Jesus, você precisa tomar posse. Eu quero avisar você. Você não entendeu. Eu estou te dando um recado, um aviso. Você já é livre. Só que você precisa de crer e tomar posse disso. Porque a mesma coisa que Jesus fez por mim, Ele faz por você. É a mesma cruz. O mesmo está consumado, aconteceu. O que acontece é a diferença de crença. Diga, diferença de crença. Tem gente que crê, se vê. E tem gente que crê primeiro e depois vê. Entende? Tem gente que primeiro ela precisa de ver. Então, tem uma cadeira? Tem, não, mas deixa eu ver a cadeira primeiro. Ela não acredita que tem uma cadeira. Entendeu? E tem gente que ela tem consciência que o coração dela crê na palavra de Deus porque sabe que Deus não falha. E tem gente que precisa de provar a Deus todo momento. E por isso que Deus falou, a última prova que eu dou para vocês é a de Moisés. Não dou mais prova, não. Agora vocês acreditam sem prova, tá bom? E ele fala que é para provar na questão de dízimos e ofertas. Mas está lá no Velho Testamento, tá bom? Então, Jesus é tudo que você precisa para ser liberto, né? Então, primeira coisa, você precisa crer, diga, crer em Jesus me liberta. Tá, isso está lá em João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade me liberta. Eu quero que libertará é futuro. Eu quero que você traga para o presente. Me liberta. Ou já estou liberto. Traga para você. Coloque seu nome. Coloque seu nome ali assim. Eu conheço a verdade, né? Eu, fulano de tal, conheço a verdade. Escreva lá e põe na sua geladeira. Põe lá no seu quarto. Põe no seu espelho. Eu conheço a verdade. E a verdade que é Cristo Jesus me liberta. Amém? Então, a primeira coisa, você precisa de ter isso, você precisa de conhecer. Conhecer é diferente de ter informação. Conhecer é ter experiência com Deus que você fala. Uma coisa, irmão, você contar. Às vezes, eu gosto de testemunho, mas eu não gosto muito de testemunho assim não, tá? Olha, quando Jesus tomava café lá em casa 10 anos atrás. Olha, irmãos, a vida com Cristo, ela é diária. Se você distrair um pouquinho, já perde o foco.
Você já viu, vamos supor assim, que você coloca como é aquele negócio lá que tem no carro, pra gente ir? Como é que é o nome lá? GPS. Vamos supor que o GPS é distraído. Se ela começa a escutar a sua conversa lá e se distrai e de repente já não te leva mais para o mesmo caminho, entendeu? E vocês é assim, a gente é assim, se distrai. Por quê? Porque nós estamos, queridos, num tempo de muita informação, mas pouca revelação, pouca consistência em Deus. Tem informação para tudo quanto é lado. A pessoa diz que é de Deus, quando na realidade as atitudes dela é completamente fora da palavra. Sabe, quando assim, eu até estava falando isso com o Jonas, quando já não incomoda mais o pecado, a iniquidade. A pessoa, ela sabe que é errado, mas ela repete. Isso não incomoda mais ela. Isso é perigoso. A gente tem que tomar... Quantas vezes eu fiz o mesmo pecado? Quantas vezes eu estou dentro do mesmo contexto? Então, a ceia do Senhor é um alerta para me sair disso, para me ser liberto, conhecendo Jesus, é claro, que somente Jesus é o libertador, né? Então, a ceia do Senhor também, segundo ponto, ela te constitui dentro de uma nova aliança. É um novo padrão, diga um novo padrão. Um novo padrão de vida. Não é só, tipo assim, você não para mim, assim, o que eu vejo como uma pessoa se converteu é quando eu escuto o que ela faz lá fora, não o que ela faz aqui dentro. Alô? Quando eu encontro uma pessoa, que a pessoa me fala o que a pessoa está fazendo lá fora, eu sei se ela se converteu ou não. E eu sei se eu posso tratar ela como filho ou não. Porque o que ela faz lá fora é o que na realidade ela é. Ela não houve transformação nela. Ela tem informação. E a informação por si só apenas se deixa inchado. Você já viu que tem pessoas inchadas da Bíblia, mas não cumprem nada? Inchada, cheio de Bíblia, inchado. Está até assim, mas não tem vivência, não tem experiência. Então, na nova aliança, você precisa de ter experiência. Diga, experiência da nova aliança. Você precisa de todo o tempo. Abra sua Bíblia lá em Lucas também, né? Lucas 22, versículo 19. Olha o que diz aqui. Traga à memória a nova aliança. Traga à memória. Lucas, né, diz assim, e tomando o pão, havendo dado graça, partiu e serviu aos discípulos, recomendando: este é o meu corpo oferecido em favor de vós, fazer isso em memória de mim. Na nova aliança, você faz parte do corpo. Na velha aliança, o corpo era um e você era outro. Agora não, agora você é um só. Por isso que quando Paulo descreve a igreja, ele diz assim que, eu ouvi dizer que até o marido é obrigado a pagar botox para as mulheres e plástica, sabia? Porque diz que a mulher é a noiva, né? Que representa a igreja, né? Não é verdade? Não fala lá na Bíblia, em Efésios, que tem que apresentar a noiva sem ruga? Tem que pagar o botox para apresentar ela sem ruga. Só para descontrair um pouquinho. Mas aqui está dizendo que na nova aliança você traz à memória a sua nova vida através da ceia. Abra sua Bíblia também em Mateus 4. Eu vou ler Mateus 4, de 1 a 11. Mateus 4, de 1 a 11. Por quê? Porque Satanás sempre vai tentar te diminuir, te tirar do processo de se levantar, de te tirar do processo de crer. Então, ele fez isso com Jesus, ele vai fazer com você.
Jesus foi então conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, uma outra coisa que eu quero dizer para você aqui, presta atenção, Deus não te tenta, Ele te prova. Quem tenta é o diabo, tá? Porque eu já ouvi gente falando que... E Deus estava tentando a pessoa. Eu falei, meu Deus do céu, será que eu... Não, quem te tenta... Você acha que Deus vai falar assim, tá o pecado ali? Você viu, né, o papel do ala, do Espírito Santo? Ele o tempo inteiro perseguiu o filho rebelde para dizer para ele que ele estava errado. Mas o rebelde dizia não, que estava certo. Eu até falei, olha, presta atenção nisso daí, tá? Ele está fazendo com muita autenticidade. Ou é muito ator, ou já viveu isso. Então, o que acontece? O diabo vai tentar você, te tirar do propósito. E como que ele vai oferecer? Ele vai oferecer coisas semelhantes, coisas parecidas. Você está entendendo? Coisas quase igual. Mas não é. Quase verdade, mas não é. Quase santa, mas não é. Quase. Assim, muito parecido. Nossa, é muito parecido. Mas não é. Então, olha lá. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se então dele e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele vai testar a tua filiação. Por isso você tem que entender, irmãos, que a ceia é um memorial para filhos aliançados com Deus e com a igreja. Por exemplo, a ceia, ela é do Senhor, mas ela é uma aliança que você tem com o Senhor primeiramente e depois com a igreja de Cristo. Isso quer dizer que você faz parte do corpo, não necessário, mas assim, que chega aqui um visitante que é de uma outra denominação. Se ela tem uma aliança com Deus e ela está firme na aliança com aquela igreja, com aquele ministério, ela pode tomar ceia aqui, porque nós somos um só corpo. Quando alguém falar, olha, não, você não pode tomar ceia, porque aqui só é, né, só nós que toma ceia, você corra de lá, sai de lá, filho meu, que é a ceia do homem, não é a ceia de Deus. É seita, né? Ceia é seita, né? Então, a ceia é para te trazer a memória que você está livre. Então, dá um abraço à pessoa do seu lado, dá uma batida nela bem forte assim. Você está livre. Você está livre. Entende? Porque senão, irmãos, você volta sempre sem saber por que está tomando ceia. Então, diga, toda vez que eu tomo a ceia, eu trago a minha memória, o que me trouxe esperança, e que agora é verdade. Eu me mantive vivo para viver a verdade de Deus. Então, eu sou livre e a ceia anuncia que eu sou salvo, que eu tenho uma nova aliança, que eu sou guardado pelo Senhor. Então, ali, vamos lá, meus irmãos, no outro que está lá, né? Está lá, né? Jesus, porém, afirmou, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Imagina, Jesus era o Filho de Deus e ele falou, o que te mata... Olha, veja, eu vou falar aqui para você. O que mata a tua fome é o que sai da boca de Deus através de Jesus. Senão você vai ter fome espiritual, fome emocional, fome física. Então vamos para frente. Então o diabo o conduziu à cidade santa. Você veja, ele conduziu a uma cidade que diz que é santa. Uma cidade que glorificava a Deus, digamos assim, vamos colocar dessa maneira, e colocou sobre a parte mais alta do templo e desafiou-lhe. Se tu és o Filho de Deus,
joga-te daqui para baixo, pois está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e com as mãos eles te sustentarão, para que jamais tropece em alguma pedra. Contestou-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Veja que nesses 2 pontos que Jesus passou pelo tentador, o ponto central é ser filho. O ponto central não é o que o diabo está fazendo. Então, olha para o seu vizinho e fala assim, ó, o que o diabo está fazendo não é tão interessante quanto ser filho. O que você tem que se interessar é ser filho. Irmãos, tem gente que estuda o diabo. Eu não estudo o diabo. Eu já caí nesse erro. Logo que eu me converti, por causa daqueles moveres de libertação, e sabe, tinha todo aquele contexto lá, né? E daí tinha aqueles livros, irmão, 8.000 demônios na Índia, eles adoram. Você imagina você saber 8.000 demônios e daí discernir qual o demônio que está agindo? 8 milhões, aliás. 8 milhões de demônios. Então, você tem que estudar Jesus e o Espírito Santo, andar nele, por ele, andar o tempo inteiro nele. Porque se você tiver afirmado em Jesus, o Espírito Santo te conduzirá. E daí o Espírito Santo te conduz para Jesus, Jesus te conduz para o Pai, e o Pai te responde, e Jesus te fala para o Espírito Santo, e o Espírito Santo te anuncia. Ele te fala a verdade. Vamos lá? Tornou o diabo a levá-lo agora para um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e todo o seu esplendor. Então, veja bem, todos os reinos do mundo. O diabo vai te mostrar coisas parecidas com as de Deus, mas não são de Deus. Vai ser quase igual. Por quê? Porque foi Deus que criou o mundo, a terra, as árvores, o céu, né? Foi Deus que criou os animais. Então ele vai mostrar, olha, isso daqui, ó, né? Quando Adão pecou, me foi entregue, então eu posso dar para você. Ó, por que você precisa trabalhar? Você pode fazer isso. Ah, por que você precisa daquilo? Você pode fazer aquilo. Ele vai te sugerir coisas que você pode ter para ganhar, né, aquela vitória que você deseja ou aquilo que você quer, né? E propôs a Jesus, tudo isso te darei se prostrando me adorares. Então, o que o diabo busca? Adoração. Olha o contraste, deixa eu colocar para vocês aqui. O diabo busca adoração, certo? Deus não busca adoração, Deus busca adorador. Eu vou falar de novo, vocês não entenderam? Está lá em João 4, 24, 23, 24. O diabo busca o quê? Adoração. Adoração para o diabo é o quê? Pecado. Toda vez que você peca, você adora o diabo. Você se prostra. Mas Deus busca adorador. Deus não busca adoração. Eu quero dizer para você que a sua adoração não impressiona Deus. Ah, mas eu canto tão afinadinho, tão assim, eu toco tão bonitinho. Não impressiona Deus. Os anjos, ele está rodeado de anjos que cantam o dia inteiro, 24 horas. A música está dentro dos anjos. Não impressiona. O que impressiona é um adorador em santidade. Ele, a pessoa. Pode pôr lá em João 4, 24, 23, 24, que diz, entendeu? Olha lá. Mas a hora está chegando. E de fato, já chegou. Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Pois são estes que o Pai procura para seus adoradores. Então, nós achamos, irmão, então vem aqui, né? Vamos lá, Estevão, toca lá um pouquinho. Nós achamos o cara toca bem. Então, você se joga no chão e chora. Eu fico traumatizada, irmãos. Eu fico com trauma, volto para casa traumatizada. Meu Deus do céu, toca alguma coisa aí, irmão.
Não, vem, Duda, aqui cantar o lindo momento que você canta bem. Vem, canta, por favor. Põe aí, irmão. Lindo momento para ela cantar lá, para esse povo chorar. Sem bateria, sem nada. Só teclado. Para vocês escutar bem, que a bateria às vezes tira o coisa. Vamos lá. Vamos lá. Conta aí que você pega a nota com ela. Tão lindo é cada momento. Tô dizendo? Que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, sei, nunca vai soltar. Tão lindo é cada momento. Que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Leva-me a lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai, e eu dependo desse amor, e sem ti eu sei que morro. Amém. Vem aqui, Eduarda, por favor. Então, ela sabe a música. Então, ele pôs a nota e ela cantou. Mas isso para Deus não impressiona ele. Porque lá fora, pessoas que servem Satanás também cantam bem. Mas sabe quando que vai impressionar? Quando que você vai impressionar Deus? Quando tiver a oportunidade de pecar e você dizer, está escrito, eu não vou pecar. Quando tiver a oportunidade de fazer algo errado e dizer, não, eu não vou fazer, porque está escrito. Então, isso vai impressionar Deus, por quê? Porque você vive num contexto do mundo, onde Satanás atua. Mas aí você prova que você é a casa, que você teve o encontro, que você quer estar mais... Porque vocês falam que vocês querem ir mais profundo com Deus e chega... Nem vem no culto, gente? Você está entendendo? Vocês trocam. Você está entendendo? Então, a profundidade que você canta na música, você não tem ideia do que o diabo está ouvindo também. Quando você canta, o diabo também ouve a sua canção. E ele fala, assim como Deus quer essa profundidade dele, quer que ele seja exclusivo dele, eu também quero que você seja exclusiva minha. Então, para mim fazer isso, eu vou precisar de fazer você andar nos meus caminhos. Então, é aí que ele tira a pessoa do caminho de Deus, de forma sutil, porque você está fazendo algo que na aparência é bom, porém já no seu interior já não agrada a Deus. Essa foi a oferta de Abel e Caim. Abel trabalhou e preparou uma oferta. Caim se esqueceu de ofertar e se lembrou quando o irmão recebeu o resultado. Então, quando ele viu que o irmão tinha recebido o resultado da oferta, do culto de adoração, porque é um culto, toda vez que você vem, você presta um culto. Quero dizer para você que você está aqui para prestar um culto, não para estar no culto ou receber um culto, ou alguém que cante uma música que te agrade. Tem que ser algo para Deus, porque você é um adorador.
Então, você presta culto. Não importa que você está ali, sentado ou não, você está lá na ilha, é você que presta culto. Então, o que vai impressionar Deus é quando você diz não para o pecado. O quanto você canta é bom para os nossos ouvidos, que ninguém merece se escutar desafinado, né? Mas o que realmente traz resultado é quando você diz não para aquilo que te separa de Deus. Obrigada. Deus abençoe. Para aplaudir o Senhor. Por exemplo, quando Deus te vê se desviar do mal, quando Deus te vê como adorador, quando ele não é cantor, irmão. Então, para mim, não faz muita diferença quem está aqui no altar, faz diferença quem anda com Deus. Aquilo que está lá fora, aquilo que é feito lá fora, isso faz a diferença. Porque aqui todo mundo é santo, irmão. Olha para a carinha deles, faz assim, santinho, né? Aí todos aqui dentro, eles têm todos estão felizes. Ninguém chega compartilhando, chega com sinceridade compartilhando a sua vida. Não chega, irmãos. A pessoa assim, ela consegue passar diante de muitas pessoas sem falar sem revelar a sua real identidade. É errado? Não, ela está em busca. Não é errado, irmãos. Cada um de nós está em busca, cada um dentro de um padrão ou dentro de um alcance. Eu tenho um alcance, você tem outro tem outro. Cada um vai tendo um alcance de buscar. Mas nós precisamos focar nossos olhos em Cristo Jesus e conhecê-lo de forma que ele se torne parte de nós ou nós parte deles. Quando Paulo escreve lá em Gálatas, acho que é 2:20, já não vive mais eu, mas Cristo vive em mim, ele diz assim, eu já não tenho reações, ou já não vivo de forma que posso me identificar com o mundo, com o sistema, porque a forma com que eu vivo me identifica como cristão. Você está vendo a diferença? Então, é muito importante nós prestarmos atenção no que nós fazemos, porque nós estamos começando um ano, nós estamos na primeira ceia, nós estamos no primeiro momento de nós falarmos, Deus, como eu vou andar esse ano que vai te agradar? Como eu vou andar esse ano com a nova aliança? Como que o Senhor quer que eu ande? Como que o Senhor quer, sabe, qual o meu nível de profundidade? Porque eu preciso de um nível de profundidade muito maior, porque nossa vida na terra, irmãos, a Bíblia diz que nós temos aflições. Como que eu venço as aflições sem sabedoria ou sem a presença de Deus? Não tem como vencer, irmão, nós vamos ser abatidos. E eu queria incentivar a igreja a buscar a presença de Deus, de forma que as aflições já não nos maltrate, de forma com que as pessoas vejam, mas Deus nos veja. Deus nos veja lá no profundo, lá naquilo que está mais, lá sabe, eu acredito que talvez esse fosse, eu não sei qual o segredo de Davi. Assim, a Bíblia fala muito sobre Davi, mas não há, assim, por que Davi foi chamado o homem segundo o coração de Deus? Uns dizem que é porque ele era fácil de perdoar, outros dizem que é porque ele não tocou em Saul, outros dizem que é por causa disso, outros dizem que é por causa daquilo. Porque, irmãos, naquela época a lei funcionava. E Davi foi um filho bastardo, e um filho bastardo não poderia entrar na congregação dos santos, não poderia entrar nas sinagogas, e Davi entrava. Inclusive, ele entrou, né, no Santo dos Santos para pegar os pães e comer, que ele estava com fome. Ele jamais seria ordenado rei se fosse pela lei. Ele era ilegítimo. Seria a mesma coisa, irmãos, presta atenção comigo aqui, vamos ver se vocês conseguem meditar. Mas, eu não sou descendente
legítima, digamos assim, de sangue de japonês, tá? Quem é o Jonas. Então, eu, por direito de casamento, tenho a legalidade, tenho visto permanente no Japão. Mas, digamos assim, que, não, por exemplo, não, a lei não admite com que uma pessoa que não seja descendente legítimo ou que não seja legítimo da nação ocupe um cargo político de autoridade, como, por exemplo, um imperador. Ou você não vê os problemas que existem se tem um filho que quer casar com uma moça da outra nacionalidade? É um problema. Por quê? Porque haveria uma mistura, certo? Então, o que acontece, irmãos? Não teria como eu assumir um cargo, por exemplo, de uma governadora, por eu não ser uma japonesa legítima. E por que Davi assumiu um reinado? Não foi só aquilo, tem algo muito mais profundo que nós ainda não tivemos a revelação em Davi. Porque você veja que se você vai falar, você fala do tabernáculo de Noé, né? De Moisés, de Noé, e daí o tabernáculo de Davi, e daí o tabernáculo de Jesus. E hoje o tabernáculo é a igreja, é quando nós estamos todos juntos. Mas você veja que Davi é citado de uma maneira, irmãos, de uma comunhão tão estreita com Deus, de surpreender, de ele ter um coração segundo de Deus. Tipo assim, o que Davi fez na terra, eu faria. Vai ser muito forte. É muito forte, irmãos. Você pode assim, eu sou tão de Deus, que o que Deus faria no céu, eu faço na terra. É, né? Vamos lá ver mais lá no texto que nós estávamos, irmãos? Nós estávamos lá em Mateus. Era Mateus ou era Lucas? Mateus, né? Mateus 4, nós estávamos no... Isso lá. Eu propus Jesus, tudo isso te darei se prostrando me adorares. Então, Satanás vai dentro do contexto, mesmo você aceitando Jesus, queridos, não é que você aceitou Jesus, mesmo você conhecendo Jesus, não vamos tirar essa palavra aceitar, mesmo você conhecendo Jesus, mesmo você tendo princípios bíblicos, ele vai te tentar a te roubar. Ele vai buscar te roubar. Ele fez isso com o Filho de Deus. E daí ordenou-lhe, então, Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. E o versículo 11, assim o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos e serviram. Até aí. Deixa eu te falar algo para você. Na ceia, nós trazemos a memória, isso, irmãos, nós trazemos a memória que Jesus, ele se entregou na cruz do Calvário de forma inteira, não foi parcialmente, porque ele nos quer inteiro, não parcialmente, ele nos quer espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, por isso que a igreja é física. Por isso que não dá para mim dizer que, não, eu sirvo a Deus online. Amém. Você pode ter boas atitudes. Boas atitudes não quer dizer que você serve a Deus. É fácil, quando nós viemos para a igreja, deixar algumas más atitudes do lado. Por exemplo, às vezes a pessoa fumava, já não fuma mais, às vezes bebia, já não bebe mais. É fácil. Se dirigir sem carteira, não dirija mais. Se dirigir, se você for pego, você vai preso. Né? Tem coisas que você já não faz mais, porque você agora está envolvido na igreja, você vive vários textos bíblicos, o próprio Espírito Santo começa a te convencer do pecado, da justiça e do juízo, e você começa a ter algumas mudanças. Eu falo isso por mim, irmãos. Eu nunca fui uma pessoa, né? A minha família era católica, então nós tínhamos essa base da idolatria, que a idolatria é um pecado que fere a terra, ela contamina a terra. A idolatria contamina a terra. E nós viemos, minha mãe, descendente de alemão, meu pai, descendente de italiano,
tudo muito ligado ao catolicismo. As rezas que nós tínhamos em casa, porque essas rezas era diariamente, toda noite ninguém ia dormir enquanto meu pai não rezasse o terço. Ninguém dormia na casa, não importa. Então isso criou o quê? Uma cultura, certo? Por que nós temos pequenos grupos? Para que se gere uma cultura, não só para você ir na quarta-feira no grupo familiar, mas na segunda você esteja com a sua família e ore com a sua família. Na terça, 5 minutos pode ser, 10 minutos. Eu não estou falando para você fazer uma pregação de 2, 3 horas, seus filhos estão cansados, sua esposa, você, mas pelo menos reunir e ter uns 5 minutos de oração. Falar, Senhor, eu quero colocar diante de Ti minha família agora. Nós vamos descansar, conforme está escrito na Tua palavra, que nós deitamos, podemos pegar no sono, porque o Senhor nos faz repousar em segurança. O Senhor é nosso guarda. Abençoa a minha família durante essa noite, me abençoa nossa despensa, abençoa nosso trabalho amanhã cedo. Amém. Pelo menos isso. Quantos minutos eu orei? Todo mundo vai dizer amém. Ou então, cada dia, né? Um dia é o pai, outro dia é a mãe, outro dia é o filho. Cada dia um faria uma oração. Então, o nosso grupo familiar é um incentivo a você se reunir como família em casa. Ah, mas lá na minha casa ninguém é crente. Eu já tive isso comigo, né? Eu fui eu e a minha irmã fomos as primeiras a aceitarmos a Cristo, a vir para Cristo. Então, tínhamos bastante dificuldade na nossa casa, porque nós tínhamos uma cultura né, católica, né? Uma cultura muito forte, né? Então, para nós desobedecermos, nós estaríamos também contra Deus. Então, nós ouvíamos, né? E foi muito difícil sair da mente, irmãos, as rezas, né? Quando a gente via, estava pensando na reza. Tinha que, Senhor, tem misericórdia. E daí começar a declarar a palavra, até ser a mente curada, lavada pelo sangue de Jesus. Então, aí eu falava, e daí, quando terminava, eu falei, eu posso ler um versículo? Ou a minha irmã também, quando estava presente, podemos ler um versículo? Então, pegávamos um texto. E, normalmente, eu lia João 3,16. Você pode colocar? João 3,16. Você pode ler comigo lá? Pode ler bem alto? Todo mundo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o que Deus fez? Ele deu. O que você faz hoje? Você se entrega, você se dá e se torna um adorador. Então, adoração é o nível da tua entrega, não o nível da tua afinação. Você vai ser afinado, vai estudar música, claro, porque você quer fazer com excelência para Deus, por padrão. Mas a sua entrega, a sua prioridade, a sua entrega, ela fala mais alto com que a sua afinação. Então, a ceia do Senhor é para nos trazer à memória essa nova aliança. Sabe, a saber que Satanás vai tentar nos roubar do nosso propósito, nosso lugar de destino. O nosso lugar de destino, irmãos, por exemplo, podemos até falar, aqui nessa... Não, o nosso lugar de destino é o céu, é estar no coração do Pai novamente, ser achado por Ele. Esse é nosso lugar de destino. Abra sua Bíblia também, em João 14:30, diz assim, o príncipe deste mundo, Satanás, ele vai tentar, de alguma maneira, te distrair e não ter uma vida cristã saudável. Eu não vou continuar a falar muito mais convosco. O príncipe deste mundo está chegando. Ele não tem direito em nada sobre mim. Aqui Jesus tem outra tradução que diz assim, aí vem o príncipe desse mundo e dele não tem nada em mim. Então,
Anota esse texto, por favor. Procure uma tradução que você identifique, que você consiga muda isso. Já falei, já não falarei muito convosco. Aqui é Jesus que estava próximo, né? Porque aí vem o príncipe do mundo e ele não tem nada em mim. Eu quero que você diga assim, eu preciso de ter esse versículo em meu coração. Você vai ver as coisas do mundo. Você vai ver as aflições do mundo. Você vai ver os pecados do mundo, do sistema. Mas não tem nada deles em nós. Esse é um desafio que eu faço para mim mesmo todos os dias. Todos os dias. Você sabe, outro dia eu estava orando e falei, Senhor, por que às vezes nós nos deixamos levar por campos de ira? Por campos de nervosismo, né? Deixamos o nosso sistema nervoso ser abalado. Por quê? Se nós temos a paz de Deus que se excede a compreensão humana. A paz de Deus que se excede a compreensão humana é conosco. Por que nós, que temos essa paz, que podemos desfrutar dessa paz, né? Não desfrutamos. Descansar em Deus é mesmo mediante a tribulação ou os problemas, nós confiarmos que Deus está na frente. Que Deus trará o resultado que vai glorificá-lo. Quando eu me entrego, mesmo a aflição, Deus faz de jeito que vai glorificá-lo. Amém? Então, a ceia te traz à memória essas coisas, né? De você ser um cristão saudável, forte. Diante da adversidade, você não vai parar, você vai perseverar. Diante do mal, você vai rejeitar. Diante da enfermidade, você vai e você sabe que Deus já o curou. Diante do medo, você sabe que você tem a proteção divina. Você sabe por causa da palavra, por causa da revelação que você tem de Cristo Jesus. E eu falei a primeira, a segunda, a terceira coisa para mim encerrar. Quarta coisa, tem mais duas, vamos ver lá. Dá. O Cordeiro, né? Celebre. A morte de Jesus é para ser celebrada porque ele não permaneceu morto. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho um anel de ouro ou alguma coisa. Estou na beira de um rio e de repente aquele meu anel, ou aquele meu relógio, aquele meu objeto de valor caiu dentro daquele rio, eu perdi. Aparentemente, quando Jesus foi para a cruz, a humanidade ficou sem esperança. Porque falou, nós achávamos que ele era o rei. E ele não é o rei. Olha, ele está sendo morto no meio de dois bandidos. Aparentemente, o diabo tinha vencido. Mas digamos que o valor de Jesus não acabou, ou não sei se seria acabou, não se esgotou na cruz. O valor de Jesus permaneceu ligado aos céus. Jesus estava na terra, mas sua cabeça estava nos céus. Seus pés estavam na terra, mas sua cabeça estava no céu. Ele era completamente santo nos seus pensamentos. E os seus pensamentos, queridos, falam muito sobre você. Você precisa rever sua mente. Se você tiver com uma mente com muito ataque, comece a orar sobre a questão da mente. Comece a pedir para Deus trazer uma mente sã. Porque todo cristão precisa transformar a mente. Leia Romanos 12, versículo 2. Você tem que transformar pela renovação da sua mente. Você não pode ficar mantendo-se preso. Então, a morte de Jesus veio para nós celebrarmos a nossa vitória. Não veio para nós ficarmos entristecidos, endurecidos. Em Hebreus, põe lá em Hebreus 2:14, olha o que diz assim: ele aniquilou o império da morte. Olha lá,
Hebreus, portanto, visto que os filhos compartilhem da sua carne e sangue, ceia do Senhor, irmãos. Visto que nós, como igreja, compartilhamos da carne e do sangue, ele também participou desta mesma condição humana, para que pela morte destruísse aquele que tem poder da morte, a saber, o diabo. Então, o que acontece? Qual é a morte que Jesus destruiu? A morte física? Não, a morte espiritual. Jesus veio e ele aniquilou o poder, porque o diabo tem poder, irmão, para matar o físico e o espiritual, a alma, levar a alma. Porque senão, o diabo não estava interessado em buscar a gente na terra para o inferno. Ele tem esse poder de desfazer você. Sabe o que? Presta atenção, eu vou dizer aqui uma coisa muito séria. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Mas o diabo tem poder para te desfazer. Ele não tem autoridade. Diga, ele não tem autoridade. Mas tem poder. E aí é que muitas pessoas confundem. Confunde a autoridade com poder. A autoridade é alguém legitimado. Você é legitimado, então você precisa buscar poder para usar a autoridade. Agora, quem tem o poder não pode usurpar a autoridade, porque a autoridade sempre virá na frente. Sempre virá na frente. Jesus tinha autoridade, então Deus derramou sobre ele poder com o Espírito Santo quando ele foi batizado. Você, quando aceita Jesus, vem primeiro a autoridade. Eis que eu vos dei autoridade. Quando você vem para Cristo, automaticamente você é revestido de autoridade contra o mundo espiritual. Agora aí ele fala, mas o que ele fala para os discípulos? Fique na cidade até vir o Espírito Santo. Poder. Agora o Espírito Santo te reveste de poder para usar a autoridade. Então, para você que for encaminhado, for enviado, for separado, para nós todos aqui, precisamos hoje pegar de um lado, a autoridade, do outro lado, poder. Precisamos buscar para manifestar a autoridade de Jesus na terra. Então, quando Jesus, na cruz do Calvário, aniquilou a morte, o império da morte, né? Então, ali nós podemos nos alegrar, porque ali nós tivemos a vitória. A cruz, apesar de ser uma simbologia, segundo as tradições, de maldição, para nós é uma simbologia de vitória, de alegria. Você sabe que muitas igrejas não põem cruz, porque lembra maldição, porque era maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro, está lá em Gálatas. Mas nós não estamos mais ligados à cruz, estamos ligados a Jesus, né? Por isso que tem gente que fala assim, que nós não podemos cantar aquela música assim, aquele louvor que fala, a cruz me libertou. A cruz me libertou, é na cruz me libertou, não a cruz. A cruz não te liberta. Quem te liberta é Jesus na cruz. Então, quando cantou essa música aqui, depois eu levei um puxão de orelha da Raquel. Porque a Raquel falou, a cruz não liberta ninguém, é na cruz que Jesus nos libertou. Então, ali, na libertação, abre sua Bíblia também, Colossenses 2, versículo 10. Colossenses 2, versículo 10, diz assim, e assim como em Cristo estáis aperfeiçoados, Ele é o cabeça de todo poder e autoridade. Então, assim como você se aperfeiçoa, diga assim, eu não posso só parar, nunca. Então, por exemplo, assim, você não precisa de alcançar, ou quer dizer, não precisa de estar no nível que eu estou em Deus, ou no nível do Benihim, ou no nível do Pio Carvalho, ou no nível de outro, do Billy Graham, do filho do Billy Graham, né? Você não precisa estar no nível dele porque você começou agora, mas você não pode parar, você precisa crescer no pleno conhecimento de Jesus Cristo, Filho de Deus. Está lá em Efésios 1, acho que 16, 17. Você tem que conhecer, você tem que continuar
o conhecimento, para que isso aconteça ali, ó, para que assim como em Cristo estáis aperfeiçoados, Ele é o cabeça de todo poder e autoridade. Então, Ele é que é o cabeça de todo poder e autoridade. E não dê para o diabo aquilo que ele não tem direito legal, que ele perdeu. Então, muitos de nós, assim, nós às vezes ficamos intimidados diante de circunstâncias, né? Diante de uma enfermidade, quem não fica, irmãos? Diante da pessoa falar, olha, um médico dá um diagnóstico de um câncer, ou de um, né? Mas esse corpo aqui, não vai subir. Nós precisamos de buscar a Deus a ponto de nós sermos um com Cristo. Pode colocar lá, irmãos, Efésios, que você estava, né? Efésios 1, 17, é isso? Olha lá. Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria, revelação no pleno conhecimento dEle. E põe o 18 também, por favor. Oro ainda para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que saibais qual a real esperança do chamado, que Ele vos fez, quais são as riquezas da sua glória, da sua herança nos santos. Esse é Paulo orando. Efésios 1, você tem que orar todos os dias em casa. Essa é minha oração. Eu oro Efésios 1. Porque eu preciso ter os olhos do meu entendimento abertos. Porque eu preciso de entender a grandeza do chamado. Porque eu preciso conhecer a Jesus todos os dias. É inesgotável conhecer a Jesus. Então, queridos, através disso, nós temos uma vitória não somente no nosso vida espiritual, mas isso atinge a nossa alma e o nosso corpo. Né? O nosso corpo é completamente sarado. Nós precisamos de começar a tomar posse de cura. Eu sempre falo, se estiver doente, participe da ceia. Ou então, se você não quer, às vezes, tem pessoas que, não quero fazer a ceia. Chama um casal de pastor daqui da igreja, eles vão lá na sua casa, eles fazem a ceia, e você começa a participar da ceia. Por que aquela mulher foi curada daquela hemorragia? Porque ela tocou no corpo. Aquela estola de Jesus estava ligada ao corpo de Jesus. E tudo que está ligado ao corpo de Jesus traz cura. Então, muitos de nós às vezes ficamos, olha, se você pegar lá 1 Coríntios 11, 27 a 32, vai falar disso. É um ponto crucial para Deus. Você acha mesmo? Vamos supor, irmãos, vamos supor assim, como seres humanos, né? Eu como ser humana, você como ser humano, você acha que como mãe ou como pai ou como irmão, ver o seu outro irmão ou ver o seu filho adoentado, teria alguma alegria? Não. Você acha que Deus tem alegria em nos ver adoentados? Não, irmãos. Precisamos de crer. Nosso corpo é sarado. Olha lá assim, por esse motivo, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue de Jesus. Aqui existe algumas teologias aplicadas, mas eu quero falar o que eu creio. Eu creio, creio que tomar indignamente é quando eu não tenho consciência que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra e me conhece por dentro e eu tento enganar Deus. Entendeu? Mas se eu for sincero com Deus, por exemplo, Senhor, eu quero participar da ceia, mas, né, fazer que nem o Pedro Carvalho, o Senhor sabe que eu sou uma tranqueira, né? O Senhor sabe que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, ou que eu faço aquilo. O Senhor sabe que eu não venci isso, o Senhor sabe que eu não venci aquilo. Mas, Senhor, eu quero estar no seu corpo. Eu quero me aprofundar no pleno conhecimento, Senhor. Eu quero mudança, Senhor. Então, eu quero participar da ceia para que haja em mim mudanças. Aí eu acredito que Deus vai... Agora, quando você toma a ceia com descaso até, com uma falta de temor até... sabe aquele negócio assim? Eu tomo a ceia e não aconteceu nada, não caí, não morri, né?
Entendeu? Ou eu vou na igreja, não acontece nada. Teve uma pessoa que disse que talvez foi uma das pessoas que mais manifestou aqui na igreja, principalmente quando conversava comigo, e disse assim que é falta de unção. Imagina se eu tivesse. Se só sentou na minha frente, perdeu até o dente. Imagina, né? Então, às vezes, a pessoa faz com descaso a ceia, com falta de temor. Aí eu acho que a pessoa é encontrada culpada diante de Deus, né? Vamos para o versículo, por favor. Examine, pois, cada um a si próprio, e dessa maneira coma do pão e beba do cálice. Examina, você tem uma nova aliança? Você deseja servir a Deus? Você tem paixão por Deus? É esse exame que você tem que fazer. A palavra é mais forte que o pecado. O sangue de Jesus é mais forte que o pecado. O perdão é mais forte que o pecado. Mas eu preciso me examinar. Eu quero realmente essa vida de santidade ou não? Então, a palavra é mais forte que o pecado, irmãos. O sangue de Jesus é mais forte que o pecado. Amém? Vocês estão muito quietos hoje, vocês estão dormindo, estão com frio? É mais forte. Se um profeta dissesse isso para mim, eu ia bater palma. Você sabe por quê? Porque quando um profeta fala, acontece. Se eu estou dizendo que a palavra é mais forte que o pecado, que o sangue de Jesus é mais forte que o pecado, ele não tem poder na nossa família. Irmãos, não importa o que nossos pais fizeram, a partir de nós acabou, o diabo não vai encontrar mais brecha. Isso que nós temos que crer. Eu creio que isso é fé. Olha, não importa se o meu pai, minha mãe, meu avô, meu tataravô, meu bisa, não sei, as gerações passadas fizeram. Importa que eu cortei o vínculo. Eu cortei o vínculo. A partir daqui para frente vai vir novos ciclos de bênção. Então, o sangue, vamos pôr mais um lá, né? Pois quem come e bebe sem ter a consciência do corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por essa razão há entre vós muitos fracos, doentes, e são vários que já dormem. Contudo, se nós tivéssemos a cautela de nos julgarmos a nós mesmos, não seríamos condenados. No entanto, quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo corrigidos, a fim de que não sejamos condenados juntamente com o mundo. Irmãos, o que Deus quer, ou esse é o plano de Deus, é que nós não sejamos iguais aos que estão no sistema do mundo. Você não pode andar do mesmo jeito, não pode ser do mesmo jeito. Eu não estou dizendo que você seja perfeito, que você alcance tudo, mas você precisa fazer exames diários, se examinar. Irmãos, sejam imprudentes. Não sejam pessoas imprudentes. Pessoas que paguem para ver. Sabe, tem gente que paga para ver, irmãos. Se expõe. Eu vejo a maior parte das pessoas que eu atendo no meu gabinete pastoral foram pessoas que viam a situação, mas se expuseram. Acharam que ia acabar em pizza. Não se expõe. Sejam prudentes. Então, aí, eu acredito que seu corpo será saudável e através da ceia, você tem essa cura no seu corpo físico, será saudável, forte, você pode desfrutar, porque Deus tem interesse que você desfrute de uma vida com Ele. Ora, você imagine, você precisa de trabalhar para se alimentar, por exemplo, para ter seu sustento, certo? E você, além de trabalhar, ainda está lá com muita dor, você precisa orar sobre isso. Pedir, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo sobre isso, né? O pão é o corpo de Cristo, conforme está escrito em 1 Coríntios 11, 24. Então, queridos, precisamos entender que escondidos em Deus temos a força de Deus. Escondido em Cristo temos a força de Deus. A igreja
hoje simboliza seu corpo. A igreja hoje está aqui para declarar para o mundo que Jesus subiu no seu corpo celestial, porém ele deixou a igreja para representá-lo. Por isso, hoje, eu quero que você entenda que quando você participa da ceia, não é simplesmente você vir num culto, é um lugar onde você se esconde em Deus. Você precisa estar escondido em Deus, escondido em Jesus. O inimigo não pode te ver. Eu gostaria de nos colocar em pé. Nós queremos, em nome de Jesus, orar. E eu quero, primeiramente, convidar você a fazer uma oração. Você, né? Você. Quando diz você, né? Você com você. Você fez a oração, você com você? Se você não fez, você compra um espelho, que daí você fala com você se olhando. Você, né? E eu quero orar com você. Irmãos, se há em você aflições, eu quero pedir que os pastores ficam aqui na frente, né, irmãos? Se há em vocês tristeza, de uma certa forma, amargura, eu quero que você você e Deus comece a falar para Ele, falar: Senhor, você baixinho, ninguém precisa escutar. E se escutar também, problema deles, vai levar a carga para casa daí. Né? Você e o Senhor, falando com o Senhor, né? O quão importante é você estar aliançado em Deus. Já não vive mais você, mas você vive escondido em Jesus. A Bíblia diz assim que passará o céu, passará a terra, porém as palavras de Jesus não vão passar. Elas permanecerão. Muitos de nós, queridos, nos distraímos na nossa caminhada cristã. E achamos que nós podemos continuar, e eu quero te chamar a sua atenção, e eu quero chamar a minha atenção. A nós todos aqui como igreja, em 2026, estejamos firmados, com os nossos pés bem estabelecidos na rocha, buscando a face do Senhor. Estamos na igreja, não porque gostamos de alguém, apesar de nós sermos chamados a amá-los e abençoá-los, mas porque conhecemos o Senhor, o dono da igreja. Pai, em nome de Jesus, nesse momento eu quero colocar cada pessoa que está aqui, Senhor, que vai participar da ceia. E eu quero que, se você tiver uma direção de orar por alguém, você saia do seu lugar e vá até essa pessoa enquanto eu oro e ore com ela, em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, Tua palavra é santa, verdadeira, Tua palavra é inigualável, pura, e não existe, Pai, não existe nada que possa impedir com que se cumpra a Tua palavra, a não ser nós mesmos, a não ser a nossa falta de confiança no Senhor. Por isso eu quero pedir agora, em nome de Cristo Jesus, com que cada pessoa que está sendo tocada pelo Senhor através dessa oração, que o Espírito Santo conduza essa oração de forma mais profunda, que essa pessoa se sinta amada, corrigida, porque toda e qualquer ação do Senhor é para que haja uma multiplicação da sua presença. O Senhor não quer ficar no mesmo nível em nós, o Senhor quer crescer em nós. Por isso, em nome de Jesus,
Eu peço agora com que a tua palavra se cumpra em nome de Jesus Cristo de Nazaré sobre cada pessoa, sobre cada vida, na autoridade do nome de Jesus. Pedimos agora, Senhor, com que haja um toque da tua presença, com que o Espírito Santo se mova de forma sobrenatural, com que o Espírito Santo de Deus fale com cada um, não somente aqui na igreja, mas permaneça a falar, permaneça a ir adiante, permaneça a fazer aquilo que o Senhor iniciou, porque a tua palavra diz que aquele que começou uma boa obra também é fiel para completá-la. Eu oro para que o Senhor complete em nome de Jesus.